Vamos direto ao ponto, sem rodeios. Os consumidores norte-americanos estão sendo os grandes perdedores nessa guerra comercial idiota e despropositada que o presidente Donald Trump decidiu mover contra o Brasil. Enquanto Trump briga por razões políticas, como retaliação por questões judiciais que ocorrem aqui no Brasil, ou simplesmente para dar uma demonstração de força, quem sente no bolso são as famílias comuns dos Estados Unidos que agora pagam mais caro por produtos básicos do dia a dia. Estamos falando de tarifas de até 50% impostas sobre importações brasileiras desde julho de 2025. Uma medida que eleva os preços de tudo, de café a suco de laranja, passando por frutos do mar e até bens industriais. E o pior, isso não vai parar por aí, porque as empresas americanas repassam esses custos diretamente para o consumidor. Pense nisso de forma simples. O Brasil é um dos maiores fornecedores de café para os Estados Unidos. Cerca de 16,7% das exportações brasileiras de café vão para lá. Com tarifas de 50%, o preço do cafezinho matinal em Nova York ou Los Angeles pode subir consideravelmente, como alertam cafeterias e importadores. O mesmo vale para o suco de laranja. Um importador americano já avisou que os preços podem aumentar de 20% a 25% por causa dessas barreiras. E não para por aí. Frutos do mar brasileiros, como camarão e peixe, vão encarecer nas prateleiras dos supermercados, afetando restaurantes e famílias que dependem desses produtos acessíveis. Isso sem contar os impactos indiretos. Materiais como aço ou alumínio de origem brasileira entram em carros, eletrodomésticos e construções. O que significa que o custo de vida geral nos Estados Unidos sobe. Economistas estimam que as tarifas de Trump equivalem a um aumento de impostos de quase $1.300 por família americana em 2025, alimentando a inflação e corroendo o poder de compra. É um tiro no pé. Em vez de proteger empregos, essas medidas só geram incerteza, afetam cadeias de suprimentos e deixam os empresários americanos com prejuízos irreparáveis, pois eles perdem fornecedores competitivos e enfrentam concorrência global dura, cada vez mais dura e implacável. Agora compare isso com a situação do Brasil. Nós não estamos na mesma barca furada. O Brasil tem uma economia resiliente, com exportações e importações representando apenas 36% do PIB, bem menos dependente do comércio exterior do que os Estados Unidos imaginam. Com essas tarifas, o que fazemos? Diversificamos. Já estamos acelerando parcerias com China, Índia, Europa e Ásia. Por exemplo, o café brasileiro, que antes ia para os Estados Unidos, agora encontra mercados ávidos na Ásia e no Oriente Médio. A Índia, também alvo de tarifas, como direi, trumpianas, está se aproximando do Brasil para trocas de óleo, commodities e outros bens. Especialistas prevêem que o impacto no PIB brasileiro pode ser de apenas 0,6% a 1%, algo que podemos absorver enquanto redirecionamos vendas. O presidente Lula já deixou claro que não vai retaliar com tarifas recíprocas, o que eu acho errado. O presidente diz o seguinte: usaremos isso para fortalecer laços com quem realmente quer negociar de igual para igual. Em resumo, o Brasil sai dessa com arranhões leves, enquanto os Estados Unidos afundam em custos mais altos e isolamento comercial. E aqui vai o argumento incontestável que derruba qualquer defesa das tarifas. Os Estados Unidos têm um superávit comercial gigantesco com o Brasil. Em 2024, os americanos exportaram entre 49 bilhões e 78 bilhões para nós, enquanto importaram 42 bilhões a 49 bilhões. Isso significa um saldo positivo de 7 bilhões de dólares a 20 bilhões de dólares a favor dos Estados Unidos. O maior superávit deles com economias emergentes. Trump ataca um parceiro que já beneficia mais os Estados Unidos do que o contrário. Que sentido faz isso? Nenhum, exceto politicagem barata. Para o governo brasileiro a mensagem é clara: mais atitude, menos conversa fiada. Não há o que negociar aqui. Os Estados Unidos estão em vantagem na balança. Essa é a oportunidade perfeita para corrigir desequilíbrios históricos.
Lula e sua equipe devem manter a postura firme, buscar novos mercados, investir em inovação interna e mostrar ao mundo que o Brasil não se curva a pressões injustas. Apoiar retaliações ou negociações fracas só perpetuaria a dependência e, em vez disso, nós vamos virar o jogo e construir uma economia mais soberana. No fim das contas, essa briga de Trump não é sobre comércio justo, é sobre ego e vingança política. Mas quem perde de verdade são os consumidores americanos, presos em uma espiral de preços altos e opções limitadas, enquanto o Brasil avança, diversifica e se fortalece. É hora de as pessoas nos Estados Unidos acordarem para isso e questionarem: vale a pena pagar mais caro por um capricho presidencial? Apoiemos o Brasil nessa. Um país que busca parcerias reais, não imposições. Juntos podemos mostrar que o protecionismo míope só isola quem o pratica. Temos que apoiar qualquer medida do governo que vise diversificar nossa economia. Enquanto isso, tem uns traidores aqui dentro do Brasil, uns bandidos, que querem que o Brasil fique, inclusive esta mídia podre e bandida, que o Brasil fique tentando negociar com os Estados Unidos. Inclusive, aquele sujeito que é governador de São Paulo deu uma entrevista malfadada em que ele disse o seguinte, que o presidente Donald Trump é um homem acostumado com vitórias. Por que o presidente Lula não concede essa vitória a ele? Gente, isso é o cúmulo do cinismo. Um sujeito desse ainda é candidato a presidente. E muito pior, ele está dizendo que vai ser candidato e já foi escolhido pelos grandes barões da Faria Lima como o representante deles. Mas muito pior é o pobre que sai da sua casa para eleger um sujeito dessa espécie. Nós terminamos aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.